Oh, Jesus. Volta. Oh, glória. Aumentar filtro que preste. Por que a live não disponibiliza uns filtros top, né? Então vai ter que ser isso aqui mesmo. Bora começar isso aqui, gente. Bora começar. Seguinte. Acabei de fazer 2 vídeos, né? Quem puder vai assistir. Obrigada pela rosa. Tudo bom? Então, seguinte. Acabei de fazer 2 vídeos falando sobre o tema, né? Gente, por favor, né? Vamos parar para pensar no seguinte. O governo federal, né, tá tentando mudar os horários de escola, mexer nesse negócio de escola. Oh, gente, tem um fiozinho de cabelo que tá solto aqui, tá me irritando, ó. Ó, esse aqui, ó. Tá tentando mudar, né, alguma coisa aí no sistema escolar, público e tudo mais, e eu acho que demorou já pra acontecer. Ó, tô de filtro, tá? Porque tá feio o negócio. Eu acho que já demorou já pra acontecer, né, essa mudança aí, porque é de lá de 1800 bolinha que a gente vive. E as coisas atualizaram. As mulheres não ficam mais em casa, cuidando dos filhos o dia inteiro. Tem algumas? Sim, tem. Mas a maioria não. A maioria não tem mais marido e tudo mais e precisa trabalhar. Obrigada. O que acontece? Só que pelo que eu tô vendo, não é tão fácil assim a mudança. Então a gente precisa falar dos nossos direitos, né? Falar que tudo que a gente precisa para chegar no governo. Porque assim, ó, só quem passa pela dificuldade sabe tudo que precisa ser feito para resolver essa dificuldade, né? Eu, antes de ter os meus filhos, eu não imaginava que uma mãe de família passasse pelos problemas que eu tô passando atualmente. Por exemplo, de um salário mínimo não dá pra sustentar uma família, eu não fazia ideia de que isso não dava. Tá? Eu achava que dava, que tava tudo certo, tava tudo legal, porque eu conseguia manter minha casa, eu conseguia viajar, eu conseguia comprar roupas, eu conseguia sair pra curtir quando eu quisesse, né? Eu conseguia comprar um lanche, uma pizza, qualquer coisa, né? Não me faltava nada. Porém, eu trabalhava em 2 empregos. Então, assim, eu tinha 2 salários em casa. Eu tinha disponibilidade para trabalhar, certo? Porém, agora eu não tenho mais essa disponibilidade para trabalhar. O que aconteceu? Não podendo trabalhar, tô eu dependendo de governo. Sim. É vergonhoso? Não, não é porque eu não tô com preguiça de trabalhar. Eu só não tenho uma rede de apoio para trabalhar. Que, para quem não sabe, o que seria uma rede de apoio? Seria aquelas pessoas que têm a mãe. Boa tarde, Beron, tudo bom? Obrigada, viu? Você tá sempre curtindo meus vídeos. Alguém mandou alguma coisa agora? Eu não vi. É, aquelas pessoas que têm a mãe, né? O pai, ou sei lá, o marido que tem a esposa, né? Que ajude a cuidar das crianças. Enquanto a pessoa trabalha, né? No meu caso, eu não tenho ninguém pra me ajudar, tá? Assim, de vez em quando, uma vez ou outra, eu até consigo alguém pra me ajudar. Por causa de uma gravação, falo, olha, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, tem como buscar na escola pra mim? Pronto, olha, vou ter que sair um pouquinho mais cedo, tem como levar pra mim na escola? Beleza, mas é uma vez ou outra, não é todo dia, isso não é uma coisa assim, fixa, combinada. E se for pra eu pagar babá, gente, eu tenho 4 crianças pequenas. Eu sou mãe de 5, porém um já tá quase adulto, então já se vira muito bem. Eu sou mãe de 4 pequenininhos, menores de 7 anos. O que acontece? Para eu pagar babá para essa tropinha, não ficaria menos de 3 mil. Um salário justo, né? Menos de 3 mil não fica, tá? Quem é mãe, quem é pai, quem paga babá, sabe do que eu tô falando, tá bom? Aí eu te pergunto, para eu ir trabalhar registrado, eu não concluí a 8ª série, porque minha mãe era muito doente. Continua doente, mas assim, agora ela consegue se virar um pouquinho melhor do que no início da doença, tá? Então eu tive que parar os estudos na 8ª série, sem concluir, para conseguir ajudar minha mãe, né? Tanto fazer um dinheirinho para dentro de casa, quanto ir no supermercado para ela, ir num banco, ir numa farmácia, ela não podia pegar sol, enfim. Eu tive que parar, tá? Os meus estudos, não concluí. Ou seja, não concluindo os estudos, o que aconteceu? Se for para procurar um emprego, para pegar um emprego, o máximo que eu vou conseguir ganhar é um salário mínimo, tá? Um salário mínimo, você consegue pagar aluguel, água, luz, internet, roupa, alimentação, material escolar para você e mais 4 crianças.
Não, você não consegue. Tudo bom, você tem um marido, por que que o marido não trabalha registrado? Primeiro, a idade dele já. Não sei quem é que ligou, mas eu não vou atender ninguém agora. A idade dele tá um pouquinho avançada para trabalho. Passou dos 40 já complica para trabalhar, tá bom? Ainda assim, supondo que ele consiga um emprego, que tá muito competitivo e tá complicado. Vamos supor que ele consiga um emprego, tá bom? Eu ganho o salário mínimo, ele ganha o salário mínimo. Ok? Dá para pagar babá? Porque ele também não finalizou os estudos, tá? Ele estudou menos ainda do que eu, tá? Dá pra pagar babá? Com 2 salários mínimos em casa, sendo que são 4 crianças? Não, não dá. Pagar babá, aluguel, água, luz, a energia, comprar gás, que tá um absurdo, alimentação, roupa para criança, material escolar. Não, não dá, tá? Então, o que que a gente precisa? Eu consigo me virar com os meus geladinhos, meu marido faz o grafite, a gente consegue se virar nos 30, tá bom? E tendo a ajuda do governo. Mas não é o que eu quero para mim. O que eu quero para mim é conseguir trabalhar por um tempo registrado até eu conseguir juntar um dinheiro para poder montar meu próprio negócio. Eu acho que isso aí é a meta de todo mundo. Porém, por agora eu não consigo com esse monte de criança que eu tenho em casa, certo? Então, o que que eu quero do governo? Eu não quero viver de auxílio, gente. Tá? O auxílio me ajuda muito, graças a Deus existe um auxílio. Mas não é o que eu quero para minha vida. O que eu quero para minha vida é poder trabalhar. Só que eu tive muito filho, assim como milhares e milhares de brasileiras, tá bom? Então, para a gente conseguir trabalhar, o que que a gente precisa? Disponibilidade de horário, tá? Para fazer a reforma, né, nas escolas, nos horários de escola, o mínimo seria entrar das 6 da manhã até as 6 da tarde. Isso aí seria o mínimo. Mas daria sim para fazer uma mudança um pouco maior, tipo das 5 da manhã até as 7 da noite. Ah, mas a criança vai ficar esse tempo todo? Não, entendeu? Não. A criança pode começar a estudar de fato, das 9 da manhã até umas 3 da tarde. Pronto. Esse é o horário fixo que toda criança vai ter aulas de português, matemática, história, geografia, ciências e o que for mais, tá? O que mais precisar de acordo com a idade daquela criança. Antes das 9, para assim, para dar uma disponibilidade para os pais levarem. Por quê que vai ter essa reforma? Uma deputada, não sei se é deputada ou senadora, agora está me falhando a memória. Ela falou que não há necessidade das crianças entrarem às 7 da manhã, porque judia muito das crianças. Tudo depende. Cada pai, cada mãe tem a sua necessidade, né? Cada pai, cada mãe tem a sua rotina diferenciada de outros, tá? Então, passamos assim, que a escola abra às 5, 6 horas da manhã, não sei, e fica até umas 6, 7 horas da noite. Por quê? Vamos aqui ao raciocínio. Ainda quem mora em cidade pequena é mais fácil um pouco. Vamos imaginar quem mora em metrópole, né? Tipo São Paulo, por exemplo. Quem mora em São Paulo, a vida é uma loucura. A pessoa tem que pegar 2, 3 ônibus para chegar no serviço, mais 2, 3 ônibus para sair do serviço. Vamos entender que o horário de trabalho semanal, a carga semanal ali, né, o horário comercial é sempre das 9 até às 5, 6 horas, certo? Alguns lugares vai até às 7, beleza. Só que quem trabalha e mora longe do emprego, tem que pegar 2, 3 ônibus, normalmente leva 3 horas para chegar no serviço, 3 horas para voltar do serviço. Ah, 1 hora não de ônibus? Não, é o tempo de espera do busão, porque a gente é pobre, a gente não tem motorista particular, tá? Então é o tempo de espera que a gente fica rachando ali no sol, para esperar o busão vir, para depois de encontro com outro busão, acabou de perder o outro, vai ter que esperar de novo o horário dele vir de novo. Então, sim, é 2, 3 horas de espera de ida e volta, tá bom? Então, os pais que conseguem levar as crianças às 10 para as 9, por exemplo, que leve às 10 para as 9. Os pais que precisam levar um pouco mais cedo, levam um pouco mais cedo. Entendeu? Agora, os pais que conseguem chegar um pouco mais cedo do trabalho, pegam mais cedo. Os pais que precisam ficar um pouquinho mais tarde, pegam mais tarde. Mas como que resolve isso? Horário de aula mesmo, como eu disse no início. Horário de aula das 9 da manhã às 3 da tarde. Então, antes das aulas, o que vai fazer? Simples. Vai tomar um café da manhã, vai fazer uma atividade física. Fala, filha, o que você precisa? O que foi? Não. Vai tomar um café da manhã, vai fazer uma atividade física, né?
vai ver um filme, um desenho, que seja para a idade daquela criança. Depois das 3, atividade de novo, educação física, uma aula de inglês, ou até mesmo de espanhol, dá para incrementar isso, que eu acho muito interessante. Ah, que é? Mas aí vai gastar muito dinheiro o governo. Não, não vai. Vamos pensar no seguinte, gente. Eu não tenho noção de quantos funcionários tem numa escola, tá bom? Eu tô dizendo pelo que eu tenho mais ou menos assim, pelo pouco que eu vejo, tá? Passamos de conta que seja 40 funcionários que tem numa escola, né? Período manhã e 40 à tarde. Às vezes o mesmo funcionário fica à tarde. Vamos mudar isso daí. Na escola, 40 funcionários de manhã, que serão o pessoal da limpeza, da merenda, a diretora, a subdiretora, coordenadora, inspetor, professores, né? Aí tem aquelas professoras que lidam com crianças especiais, que às vezes tem que estar na sala para ajudar aquela criança especial, tá? Então, beleza. O que a gente faz? São 40 de dia, de manhã, e 40 à tarde, certo? Totalizando 80 funcionários, tá? Esses funcionários vão ganhar o salário mínimo? Não, a gente sabe que não, né? Cada um vai ganhar de acordo com a sua profissão, certo? Eu não sei, talvez 2 salários mínimos, 3, 4 salários mínimos, tudo de acordo com a sua profissão, tá bom? Que eu não sei quanto ganha cada profissional, tá? Mas ainda assim, nessa escola de manhã, vai ter pelo menos 500 alunos. À tarde, pelo menos 500 de novo, certo? O que acontece? Vão ser 1.000 alunos dessa escola, tá bom? Então, a gente colocando em período integral, a gente consegue reduzir a 500, 600 alunos por escola. Ou seja, tem que fazer um pouco mais de escola para cada bairro, tá? Colocou? Ok. Mas e agora? O governo vai gastar muito dinheiro, porque tem o Bolsa Família, vai ter que pagar mais funcionários? Não. Com a escola integral, os pais, as mães que são arrimos de família, vão ter disponibilidade de horário, vão conseguir trabalhar. Conseguindo trabalhar, o que vai acontecer? A gente vai gerar mais dinheiro para o governo. O governo cobra imposto, INSS e tudo mais. Então a gente vai dar mais dinheiro para o governo, certo? Vão ter as mães que ainda vão precisar do auxílio porque não está conseguindo um trabalho, ou porque tem criança especial em casa, ou porque tem algum problema de saúde. Sim, vai ter. Só que vai reduzir demais. E com aquela galera que é saudável, que consegue trabalhar trabalhando, pagando imposto para o governo, a gente só tende a crescer o lucro do país, tá? E com isso também a gente vai reduzir a criminalidade, né? A gente vai reduzir o abuso. A gente vai reduzir a agressão. Tá bom? As crianças vão aprender melhor, as crianças vão ter chance de se alimentar melhor, porque os pais trabalhando e elas comendo na escola, fechou. É alimentação saudável. Uma criança não consegue ter um raciocínio, né? Lógico, a criança não consegue trabalhar com fome, aprender com fome. Você consegue aprender alguma coisa com a barriga roncando de fome? Você consegue trabalhar com fome? Não. Então, aquela criança sendo bem alimentada, tanto na escola quanto em casa, vamos combinar que o desempenho dela na escola vai ser muito melhor? Vocês concordam comigo? Então, assim, gente, é só vantagens. Porém, a gente precisa chegar a isso no governo, porque eles lá em cima, eles não têm dificuldade financeira, né? Eles ganham muito bem. O salário deles é alto, então eles não sabem a dificuldade que o pobre passa. Eles podem sim querer ajudar o pobre, mas não têm noção da dificuldade que o pobre passa, entendeu? Igual essa senadora que quis ajudar as crianças, mas não entendeu o lado de quem precisa trabalhar. A criança começar a estudar 9 horas, a escola abrir 9 horas, vai atrapalhar muito pai, muita mãe, vai ter que aumentar assim, ó, em massa o número de babás. Ou muitos pais vão ter que perder os seus empregos, vão ter que deixar os seus empregos de lado por causa da criança em casa, porque não pode deixar a criança sozinha, entendeu? Ou muita criança vai ficar sozinha em casa e vai causar um problema enorme com um acidente doméstico, com pessoas invadindo casa. Vocês estão entendendo? Então, não é só mudar o horário escolar, é mudar para melhorar a vida da população, tá bom? Uma criança bem alimentada, o pai e a mãe tendo emprego, não passando dificuldade financeira, vocês concordam que o pai e a mãe vão se sentir um pouco menos sobrecarregados mentalmente?
fisicamente vão estar assim, porque tem que trabalhar fora, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de um monte de coisa. Mas o psicológico, você vendo que não tá faltando as coisas na sua casa, você faz seu serviço de casa com gosto, mesmo estando exausta. Você limpa a sua casa com gosto. Você vai fazer sua comida com gosto. Por quê? Tem uma carne na panela, tem um feijão. Você não vai ter medo de fazer o feijão porque vai acabar o gás, tá? Porque é a realidade de muitas famílias. É a realidade, a gente tem que falar sobre isso sim, tá bom? Muita gente tá morando de favor porque não consegue um emprego. Justamente porque tem filhos. Muitas mulheres, muitas, não são poucas não, se submetem a continuar com seus esposos porque elas não têm para onde ir, não têm como trabalhar para sustentar os seus filhos. E muitas dessas sofrem. Vocês estão entendendo o ponto da situação? Elas tendo como trabalhar, elas não vão permanecer ali. Só que elas preferem se sujeitar a aceitar esse tipo de coisa justamente para não deixar seus filhos passarem uma dificuldade maior. Preferem elas sofrerem do que deixar os filhos passar dificuldade. Isso é ser mãe, tá? Não tô julgando essas mães, não. Tô falando que a gente tem que ajudar essas mães, tá? Não só essas, como tantas outras. Quantas e quantas crianças, se você for num lixão, você vai achar essas crianças procurando comida, procurando roupa, material escolar, sapato, dá dó, é de cortar o coração. É de sangrar o coração isso daí, a gente chora vendo isso daí. Então a melhor forma de melhorar o país, assim, ó, de 0 a 100 rápido, é mudando, sim, o horário escolar, porém ajudando aos pais, tá bom? Vocês não podem fazer tudo por nós, eu sei que não, tá? Até poderia, mas nem sempre querem. Vou falar a verdade, vamos combinar, né? Então, o mínimo é isso, das 6 às 7, tá bom? A criança pode entrar na escola das 5 às 7, das 6 às 7, aí é com vocês. Porém, aulas, mesmo de fato, vai começar as aulas das 9 até as 3, 3 e meia, tá bom? Os pais que chegarem um pouco antes do serviço, busca a criança mais cedo, tipo depois das 3, um pouco mais cedo. Os pais que precisarem levar a criança mais cedo, leva. Os que puderem levar um pouquinho mais tarde, leva. Que tiver que buscar um pouquinho mais tarde, busca. Entendeu? É só tornar maleável a situação. O governo precisa criar empregos, mas infelizmente os empresários fascistas não estão colaborando. Não, pera aí, deixa eu explicar um negócio. Se conseguir fazer isso pra gente, eu garanto que a população ainda vai precisar sim. A mesma população que está precisando agora de auxílio vai continuar precisando sim, ainda por mais ou menos um ano. É o tempo da gente conseguir se reerguer, a gente conseguir se levantar. Porque a gente sabe que a gente se enfiou em dívidas grandes para se alimentar, tá bom? A gente se enfiou em dívidas muito grandes para poder se alimentar durante a pandemia, por exemplo. Tá? Eu mesma, da pandemia para cá, minha vida só foi caindo financeiramente, foi caindo com muita força. Eu fiz muita conta para poder comer e dar comida para meus filhos, tá bom? Recebendo um salário e meio, ainda assim, tá? Eu pago aluguel, pago energia, pago água, vocês sabem o absurdo que tá. Você vai no supermercado hoje, você com 2, 3 sacolinhas que você trouxe do supermercado, você gastou 200 conto. É basicamente 100 conto por sacolinha. Você tá entendendo? A não ser que seja pão. Até o pão tá 1,50, 1,40, 1,30, tá? E olha que tá baixando, viu? Porque antes tava mais alto, tava mais caro. Eu já cheguei a comprar pão por 1,85, cada filãozinho, tá? Tá diminuindo ainda, mas ainda não foi tudo não. Mas tá diminuindo, tamo indo. Mas o governo precisa fiscalizar melhor as mães de filhos em período integral. Sim! Só que é assim, ó. Pensa no seguinte. Vamos lá. Eu não tenho emprego no momento, porque eu tenho 4 crianças, tá bom? Então, assim, eu não vou conseguir pegar a vaga na escola, então, porque eu não tenho emprego fixo. Você tá entendendo? Não. Dê a vaga, sim. Coloca 2, 3 escolas. Mudem as escolas. É isso que eu tô falando. É igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem essa de meio período, tá? De período de manhã, tarde ou noite. Não tem isso. Nos Estados Unidos é o mesmo período para todas as classes sociais. É isso que eu tô falando. País de primeiro mundo, é isso. Entendeu? É assim, ó. Não importa se você é pobre, favelado, rico, milionário, não importa, tá? Você colocou seu filho na escola, é o mesmo horário, a mesma escola para todo mundo, tá bom? Então, coloque, ó, aqui no meu bairro, por exemplo, são 5 escolas, tá? Dá sim para deixar umas duas creches, a outra primária, né? Aliás, é o pré, né? Jardim e pré.
a outra primeira, quinta série, e a outra da quinta, oitava, entendeu? Constrói mais uma para fazer da quinta ao oitavo, não, da quinta ao nono agora, né? Constrói mais uma para fazer do primeiro ao terceiro. Porque uma outra coisa que eu acho que erra gravemente, gravemente, é colocar as crianças na mesma escola. Isso acontece com a escola dos meus filhos, tá? Eu não tô falando assim pensando, não. É fato o que eu tô falando aqui. A escola dos meus filhos, por exemplo, tem crianças desde o primeiro ano até o nono ano. Então, as crianças do nono ano judiam das crianças do primeiro ano. No banheiro, por exemplo. Tranca as crianças no banheiro, bate. Eu sei o que eu tô falando, entendeu? Então, o que que acontece? Eu não tenho emprego registrado, então eu não conseguiria vaga, entendeu? Agora, eu conseguindo a vaga, você concorda que é muito mais fácil de eu ir procurar um emprego? Eu tendo a vaga. Falar, chegar. Primeira coisa, com homens isso não acontece, mas com mulher acontece demais. Primeira coisa na entrevista, tem filhos? Sim. Quantos? Tantos. Dali você já perdeu uma vaga, ele só continua te perguntando pra ser educado. Tem com quem deixar? Não. Estuda? Sim. Pronto, acabou aí. Entendeu? Então, o que que acontece? Não importa se a mãe trabalha ou não registrada, tá? Porque mesmo que ela não trabalhe registrada, ela pode ser faxineira, né? Tem mulheres que conseguem fazer faxina em duas casas num único dia. Tem mulheres que conseguem fazer em um único dia, uma única casa por dia. E não é registrada, é diarista, tá? Eu, por exemplo, eu vendo geladinho e gravo os meus vídeos para as redes sociais. Porém, eu tenho um tempo muito curto para conseguir fazer isso. Vou dar um exemplo. Os meus filhos, dois entram na escola 5 para 7. O outro entra 7 e meia. A outra entra a 1 da tarde. Ou seja, das 7 e meia até a 1 da tarde, eu estou presa em casa com criança, tá? O que eu consigo fazer? Gravar os vídeos para rede social, igual tô fazendo agora. Aí, o que acontece? Depois disso, às 3 e meia da tarde, eu tenho que buscar dois. Pronto. Aí, às 4 horas da tarde, eu tenho que buscar mais um. Às 4 e meia da tarde, eu tenho que buscar a outra que entra uma. Entendeu? Ou seja, o meu dia está preenchido inteiro com criança. Eu não tenho disponibilidade de horário para procurar um emprego, para trabalhar e tudo mais. O que eu faço? De manhã, quando tem só uma em casa, eu pego essa uma e vou gravar. Levo ela junto comigo ou gravo aqui em casa, tudo certo. É uma só, não dá tanto trabalho. Mas aí, depois que eu vou levar ela, eu tenho 3 horas para poder correr atrás do prejuízo. Ninguém faz uma faxina em 3 horas, tá? Obrigada! Jesus ama todos nós. Ninguém faz uma faxina em 3 horas. O que eu faço? Vou vender geladinho. Entendeu? É o que eu consigo. Eu vou vender geladinho, volto, pego aquele geladinho que eu saí primeiro, já põe no congelador, para não ter risco dele descongelar, porque senão estraga. Aí eu pego uma outra remessa de geladinho e saio para outro lugar para vender. Vou fazendo isso. enquanto isso, eu vou limpando uma casa, vou fazendo alguma coisa. É um problema sério de logística das escolas. É impossível ter um horário só. O amor de Jesus é infalível. Mantenha-se firme. Então, não é impossível. Não é impossível. Basta o governo querer ajudar quem precisa. Tá bom? Escola à noite. Dá para colocar? Sim, para adultos, né? Maiores de 16 anos, né? Dá para colocar sim. Só que assim, para criança, a gente tem que dar um jeito de ajudar os pais, tá bom? E é como eu disse, abre a escola às 5, 6 horas da manhã e deixa que os pais decidam qual horário eles conseguem levar até as 9. Não é bagunça, gente. Vai ter um horário máximo de entrada, 9 horas da manhã. Então, aquele pai que entra no serviço às 9 e ele sai de casa às 8 e meia porque ele não mora tão longe assim do serviço ou porque ele tem um meio de se locomover, ele pode deixar a criança ali 20 para as 9, 15 para as 9, 10 para as 9, até 9 horas. Entendeu? Isso aí vai depender dele. Mas tem aquele pai, aquela mãe, que sai de casa às 7 horas para entrar no serviço às 7 e meia. Com quem que vai deixar essa criança até o horário da escola, até as 9? Não tem com quem deixar. Vocês estão entendendo? Então, se torna maleável para os pais poderem trabalhar. Vamos supor que eu consegui deixar meus filhos no período integral que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu vou levar no mínimo um ou 2 meses para conseguir achar um emprego, certo? Depois desse 1 ou 2 meses que eu conseguir arrumar um emprego, vocês concordam comigo que eu não vou pegar vale na primeira semana, né? Ninguém vai dar vale na primeira semana. Então eu vou levar ainda mais um mês para receber.
Concordam? Ou seja, nessa brincadeira já foram 3 meses. Então, sim, no primeiro ano, o governo precisa continuar ajudando quem já estava recebendo. Entendeu? Até que a pessoa começou a trabalhar. Se a pessoa começou a trabalhar registrado, pronto, acabou. Eu, no meu caso, eu conseguindo fazer o meu dinheiro, eu tendo disponibilidade de trabalhar, eu não vou precisar da ajuda do governo. Até porque hoje em dia, os bancos, né? Normalmente a gente recebe tudo por Pix, né? Então o que acontece? Eu vendo geladinho. Se eu tiver mais horário disponível para vender geladinho, eu vou muito mais longe, tá? Minha senhora, complicada a situação. O ideal era ter escolas de qualidade para todos e empregos. Sim, mas é assim que começa. Vocês estão entendendo? É aí que começa tudo. Aí vamos supor, de tarde eu vendo geladinho, de manhã eu consigo gravar meus vídeos. Eu não consigo manter uma frequência nas minhas redes sociais. Se vocês olharem aqui, por exemplo, vai ter vídeo que eu, de um vídeo para o outro, eu demorei 15 dias, 20 dias, um mês para conseguir gravar. Ah, é por preguiça? Não, não é por preguiça. Porque tendo criança em casa, é barulho o dia inteiro. E a gente não consegue gravar com poluição sonora. Então a gente tem que esperar as crianças se acalmarem, ficarem quietinhas. Vocês estão entendendo? Para depois a gente conseguir gravar. Igual agora eu que tô conseguindo gravar, por quê? Agora é o horário das crianças todas irem para a escola. Ainda assim tem um barulhinho ou outro de criança no fundo, mas é bem pouco, porque a maioria já está estudando. Entendeu? Mas pensa no seguinte, se eu tivesse levado todos para a escola de manhãzinha, eu já teria gravado vários roteiros, não teria gravado apenas vlog, teria gravado vários roteiros, já estaria editando para de tarde vender os meus geladinhos, entendeu? Ou seja, eu tô correndo atrás do meu dinheiro para agora, porque meus filhos precisam comer agora, e tô correndo atrás do futuro também, que rede social dá dinheiro, sim, mas desde que você se empenhe e a longo prazo, entendeu? Não é a curto prazo, é médio e longo prazo. Tudo bom, Thiago? Então, o que acontece? Fer, tudo bom? O que acontece? Eu tendo disponibilidade para trabalhar, eu consigo sim dar uma vida muito boa para meus filhos. Não preciso trabalhar registrado. Porém, a partir do momento que a rede social está me pagando, vai cair no meu banco. O governo tem acesso sim ao nosso banco. Então ele vai ver que eu não estou precisando do auxílio. Entendeu? Então, onde já corta meu auxílio, não vai me fazer falta, porque eu vou estar trabalhando, ganhando meu dinheiro da rede social. Que é uma coisa que eu amo. Eu aprendi a amar fazer isso daqui. E para quem acha que é fácil, não, não é. Para eu escrever os roteiros, eu também preciso de não ter muita gente conversando em volta de mim. Lembra lá da época da escola? Quando a professora falava assim pra gente, olha, agora é hora de redação, faz uma história aí. Escreve uma história de no mínimo 20 linhas. Quando a sala tava fazendo bagunça, você conseguia escrever a redação legal? Ou era com a sala em silêncio? A mesma coisa é aqui. Eu tenho que criar um roteiro. Às vezes eu pego uma frase e falo, nossa, através dessa frase aqui eu escrevo um roteiro de 3, 4 páginas. Sempre fui muito boa em redação, em criar textos. Só que para isso eu preciso de silêncio. Então, assim, é o meu trabalho. Entendeu? Fora os geladinhos também. Também não posso ter criança perto de mim na hora que eu tô fazendo geladinho, porque cai cabelo, criança mexe em tudo. Sem contar que fica conversando demais, que criança pergunta muito toda hora, criança fala demais a todo momento. Então, que nem esse dia pra trás, vou fazer geladinho, eu perdi 2 receitas, porque eu esqueci de colocar açúcar na receita. A hora que eu vi, já tava dentro já do saquinho, prontinho pra fechar. Entendeu? Aliás, fechado já. Eu tive que cortar o saquinho, eu perdi toda a Nutella que tava no saquinho para poder bater de novo com açúcar. Então, assim, a gente tem qualquer trabalho que a gente for fazer, a gente não pode ter criança em casa. Como na matemática, temos que encontrar um denominador comum que agrade gregos e troianos e a nós também. Tá entendendo? É complicado. Então, eu tendo disponibilidade de trabalho, eu não precisei trabalhar registrado, porque trabalhando registrado eu vou ganhar menos do que quando eu trabalho para mim. Porém, eu vou fazer girar mais as minhas vendas. E com isso o governo não vai ter que dar auxílio para mim. Concorda? O governo não dando auxílio para mim, ele pode ou dar o meu auxílio para uma outra pessoa que precise mais do que eu, que não tenha saúde boa, que não, sabe, que não consiga de fato sair de casa, porque tem alguém especial em casa, tem um idoso, tem que cuidar. Ou pode pagar, juntar o meu auxílio com mais de 2, 3 pessoas iguais a mim, que conseguiram estar trabalhando, e entregar para um profissional. Gente, é assim, ó, qualquer professor de matemática consegue resolver isso. Eu tô longe de ser professora de matemática e ainda assim eu consigo resolver. Vamos pensar direitinho no negócio aqui? Vamos colocar 40 profissionais de manhã, 40 à tarde, 80. Numa escola que tem 500, 600 alunos, que mais da metade recebe auxílio.
Se for pagar os 80 funcionários e pelo menos metade desses alunos que recebem auxílio deixar de receber auxílio porque os pais estão ganhando bem, acabou. Entendeu? O governo vai lucrar porque vai ser menos dinheiro para dar para o pobre, né? E o pobre vai poder contribuir com o INSS. Ou seja, é mais dinheiro para o governo poder fazer as coisas para a gente, para melhorar o nosso país. Entendeu? É menos violência, porque é menos criança na rua. Porque o que tem de pai e mãe trabalhando registrado, deixando a criança sozinha, não está escrito. Eu vejo muita criança chegar na escola e ficar sentada na calçada esperando a mãe ou o pai chegar. Tá? Eu vejo. Direto isso. Não acontece com os meus porque eu não tenho coragem de deixar. Até porque os meus são muito pequenininhos, não tem juízo nenhum. Tá? E mesmo que não tiver, mesmo que não fosse pequenininho, não tem essa coragem. Tem pai e mãe que não tem opção, precisa. Tá bom? Então é por isso, é apelo a isso. Aí o que eu vejo essas crianças fazendo? Indo para lugar que não deve. Pegando amizade com pessoas que não são amigas de verdade. Tá bom? Fazendo coisas que criança não deveria estar fazendo. Tá? Então essas crianças na escola estão muito bem cuidadas. Muito melhor do que na rua. Vocês concordam? Então é uma utilidade pública. É urgente resolver isso. Eu garanto que a gente começando isso agora, em 7 anos, lá em 2030, a gente vai ver uma diferença muito grande no comportamento das crianças e dos adolescentes. Muito grande, muito grande. Tá bom? E dos pais também, porque a gente está na geração da depressão, da ansiedade. E por que é causado isso? A gente vê um filho pedir uma bolacha, pedir um leite e não ter dinheiro para dar. Tá bom? O pai e a mãe conseguindo trabalhar, vocês acham que a vida não melhora? A vida dessas crianças não vai melhorar? Se vocês querem pensar que as crianças são o futuro do país, então pensem nelas de fato, tá? Ajudando os pais delas a trabalharem, estão ajudando elas também, tá? É sobre isso. Se tiver alguém que discorda, fala pra mim aqui, o que eu duvido, porque todo mundo sabe que é fato, entendeu? As crianças com os pais que têm uma renda abaixo de 3 mil, abaixo de 4 mil, faz isso. O pai e a mãe ganham, sei lá, o salário mínimo da casa mensal é 4.500, 5 mil. Pronto, os pais se virem com as crianças para colocar no período integral, ou não, uma escola particular, né? Ou coloca a criança numa escola de meio período. O pai e a mãe conseguem pagar uma babá, entendeu? Quem ganha abaixo de 4 mil não consegue pagar babá. Tá? Porque pensa que 4 mil é um salário alto? Não é um salário alto. Para vocês terem uma noção, foi feito um estudo, né, para ver qual que seria o salário ideal para o brasileiro ter direito a moradia digna, alimentação, saúde, vestimenta. O salário ideal, de acordo com o valor de tudo que a gente está, com o valor de tudo de hoje em dia, seria de 6 mil e pouco. Ou seja, o nosso salário mínimo está muito abaixo do que seria o ideal. Muito, muito abaixo. O nosso salário mínimo ele ficou 4 anos sem ter um aumento real, tá? O aumento que estava tendo era um aumento fake, entendeu? Só para iludir os olhos do povo. Agora, pela primeira vez em 4 anos, teve um aumento real. Pequeno, mas teve. Entendeu? Então, a gente precisa, sim, poder trabalhar, tá? E uma coisa que eu acho que seria muito interessante da quinta série em diante, ensinar a dar aula de educação nas escolas, sabe? Aquela educação que explica para a menina que tudo tem o seu tempo, para o menino que tudo tem o seu tempo, que explica para a menina e para o menino que por mais que tenha um rostinho bonitinho, o parceiro ou a parceira, que deve sim se prevenir. Se não for esperar o tempo, no mínimo se previna, porque um rostinho bonitinho não diz como que tá a saúde. Não é porque é jovem que não tem algum problema de saúde, sabe? Sem contar que a juventude da criança acaba. Eu já vi, na época que eu estudava, eu vi menina de 12 anos esperando para parir o bebê. Tá bom? Eu vi. Então tem que ter essa educação na escola, sim. Isso é importante, sim. Entendeu? Mas essa relação escolas de criança, creche, trabalho, tem muito que ser analisado. Tem tudo que ser analisado. Não é, como eu disse no início aqui, não é bagunça. Não é bagunça.
Mas sim, é necessário, é algo necessário, tá? Eu vejo mãe que trabalha ganhando um salário mínimo, deixando o filho na escola e depois à tarde não tendo quem busca, tá? Às vezes a babá falha e a pessoa tem que sair do emprego mais cedo para poder buscar o filho na escola porque não tem quem pega. A mãe acaba perdendo o emprego por causa disso. O pai muitas das vezes não quer saber de dar pensão. É a mãe que tem que se virar nos 30. E aí, como é que faz? Para a mãe pagar aluguel, água, luz, babá, né? Como é que faz? Muitas coisas têm que se mudar no comportamento do ser humano para chegarmos ao ideal. Sim, mas eu acho que o início de tudo é sim a escola. O início de tudo. Sabe, fazer uma hora de leitura com as crianças, fazer uma hora de exercício com as crianças. Se as crianças chegarem na escola, comerem o café da manhã delas, descansarem ali uns 10 minutinhos depois que comeu, começar a fazer exercício físico, sabe? Correr em volta da quadra, jogar um vôlei, jogar um futebol, um ping-pong, jogar um basquete, né? Sei lá, um xadrez, damas, entendeu? Já vai dar aquela oxigenada legal no cérebro da criança para depois ela começar o aprendizado do dia, né? Entregar um livro na mão daquela criança, um livro apropriado para aquela idade. Entregar um livro na mão daquela criança e falar: olha, vocês vão estudar sobre esse livro, tá? Vocês têm uma hora para ler sobre esse livro. Da biblioteca, da escola, sabe? Todo mundo quietinho, caladinho. Ou que seja na própria sala de aula mesmo, mas ó, silêncio, hora da leitura. Aí cada criança escreve ali o que entendeu daquilo ali do livro que leu, entendeu? No dia seguinte, continua na próxima página que a criança parou. Vocês estão entendendo? Aí sim, a partir daquilo ali, começa a aula. Porque a criança que precisou ir antes não vai ficar ociosa. E a criança que pôde chegar depois não vai perder nada. Vocês estão entendendo? É sobre isso, gente. Não tá difícil de resolver. Basta querer. Sabe aquele esquema de quem quer dar jeito, quem não quer dar desculpa? Esse é o ponto. Eu vou encerrar por aqui essa live, que ela já ficou muito grande. Eu tô cheia de roupa aqui pra dobrar. Não é pouca. Tem mais um monte pra estender no varal. Tem mais um monte pra lavar. Tá bom? Um beijo gigante no coração de vocês que ficaram aqui. Muito obrigada. O Brasil é o terceiro maior produtor de grãos do mundo e também é um país onde mais de 20 milhões de pessoas passam fome. Fato. E isso se resolve com escola. Tá bom? Pai e mãe conseguindo trabalhar e as crianças conseguindo comer na escola, pronto, isso se resolve. Deus abençoe todos nós. Eu vou encerrar aqui. Eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui na live para irem olhar o meu vídeo anterior, tá bom? E quem puder ajudar no engajamento, comentar no vídeo,